Oi, gente. Tudo bem? Estou aqui novamente para a gente fazer o vídeo de hoje. Eu tenho feito lá no story do Instagram e agora fazendo experiência lá, né? Mas hoje eu resolvi fazer aqui também no nosso Facebook, deixando aqui sempre uma meditação da Palavra de Deus nesse tempo de pandemia, né, onde graças a Deus muita gente, tem muitos missionários fazendo live e tanto musicais quanto oracionais, conversando, falando sobre o nosso Jesus, que é o centro da nossa vida. E eu, que sou missionária da comunidade Canção Nova, também venho aqui através dessa plataforma conversar um pouquinho com você sobre aí um assunto que eu gosto muito, que é a palavra de Deus, porque ela me direciona, ela me impulsiona, ela vai dando respostas para situações bem concretas que eu vou vivendo no meu dia a dia, me ensina a ser melhor e a partir dela que a gente cresce, né? Eu faço essa experiência de crescer com a palavra de Deus e quero também, nesse momento, partilhar tudo isso com você. De repente, você que não tem ainda o costume de ler a palavra de Deus todos os dias, de ler a Bíblia todos os dias, talvez aqui acompanhando os nossos vídeos ou lá no Instagram, você também vai poder fazer uma experiência nova com esta palavra, tá bom? Então vamos meditar o evangelho de hoje, quer dizer, o evangelho não da liturgia de hoje das missas, mas o evangelho que eu trago hoje aqui para você, que está em Marcos, capítulo 8, Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo de 22 a 26. Vou pegar aqui também umas anotações que eu fiz, já fiz o estudo dessa palavra, que foi maravilhoso, e é esse estudo que eu gostaria de partilhar com você. Então, para quem está chegando, que não conhece muito o que a gente está chamando de estudo da palavra, na comunidade Canção Nova, a gente tem o costume de ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus e colher o que ela diz a meu respeito e o que ela diz de mim, né, sobre mim, e o que ela diz para mim. O que ela fala sobre Deus, o que ela fala sobre a fé cristã, o que ela fala também sobre a doutrina católica, enfim. A palavra de Deus fala conosco. E a gente precisa ter esse contato íntimo, pessoal. Se você é cristão, se você é católico, se você se diz alguém que acredita em Jesus, é preciso que você tenha esse contato pessoal com a palavra de Deus. E é importante que seja todos os dias, porque é lá que Deus fala conosco. Às vezes, gente, na Igreja Católica, a gente fala assim, mas eu não consigo ler a Bíblia, eu leio e não entendo nada, eu vou à missa e não sei nada do que o padre está falando, eu fico boiando. Talvez seja porque a gente tem muito pouca intimidade com a palavra de Deus. É igual um livro de filosofia, se você for ler, por exemplo, a República de Platão. Você vai precisar conhecer todo o sistema de Platão, você vai ter que ter um pouco de afinidade com o jeito, a linguagem que ele usa, as figuras, as metáforas que ele utiliza. Então, e isso você só adquire lendo, né? A cada dia. Assim é a palavra de Deus. Você vai precisar ler todos os dias para começar a entender a linguagem bíblica, entender a forma como determinado texto está sendo escrito. A Bíblia é uma biblioteca, né? São muitos livros contidos nela. Portanto, tem vários gêneros ali, tem gênero narrativo, tem um gênero descritivo, tem as crônicas, tem poema, tem vários gêneros na Bíblia. Isso tudo a gente precisa ter uma certa frequência de leitura para a gente ir entendendo. Não é difícil, é preciso só que a gente se dedique a ler. Para quem é já da geração milênios, né? Pode aí também poder acompanhar pelos aplicativos, tem vários aplicativos que já trazem a palavra de Deus. Enfim, gente, hoje em dia não há motivos para a gente não ler, não entender a palavra de Deus. E aí, para você que quiser fazer essa trajetória, um livro que eu posso indicar aqui também é o livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib, e que é um livro que ensina, ele é bem prático, ele ensina como ler
a palavra de Deus e como fazer esse estudo. Muito simples. Existem também outros métodos, existe a Lectio Divina, existem os exercícios espirituais, deixados aí o grande legado de Santo Inácio de Loyola. Enfim, você pode buscar os métodos que mais se aplicam às suas características também, ao seu jeito de ser, ao seu ritmo de leitura, ao seu ritmo de entendimento da palavra de Deus, a forma como você gosta de estudar e aí aplicar. Esse do Monsenhor Jonas, a gente indica primeiro, porque a gente utiliza ele dentro da comunidade Canção Nova e eu utilizo ele há anos, tipo assim, mais de 25 anos, e também por ser um método que o padre já elaborou para ele ser muito fácil, muito acessível, muito popular. Então, é muito simples também da gente fazer, e o livro você encontra aí tanto nas livrarias Canção Nova, quanto nos sites da Canção Nova, a Bíblia no meu dia a dia, de Monsenhor Jonas Abib, tá bom? Vamos lá? Vamos então ler a palavra de Deus e colher aquilo que Ele quer falar hoje no nosso coração? Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo de 22 a 26. Chegando eles a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia. Pôs-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: Vejo os homens como árvores que andam. Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos e ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente de longe. Encerra por aqui, né? De modo que via distintamente de longe. E mandou-o para casa, dizendo-lhe: Não entres nem mesmo na aldeia. Então veja bem, a gente está aqui diante de um episódio da cura que Jesus realiza na vida de um cego. Uma coisa que é interessante a gente fazer quando a gente está lendo a palavra de Deus é a gente tentar se colocar na cena, se projetar. Aí a gente pode ler de novo e se colocando novamente na cena, observando pontos, palavras importantes, verbos, atitudes de Jesus, sempre ter esse foco na atitude nas palavras de Jesus, porque ali está o cerne do que Deus quer falar conosco também, e nas atitudes das pessoas, porque muitas vezes a gente vai se ver até como uma daquelas pessoas que estão ali e se relacionando com Jesus naquele episódio. Então vamos ler mais um pouco, já que é curto, são 4 versículos apenas, a gente vai ler de novo para a gente tentar se aprofundar um pouquinho mais. Chegando eles a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia. Pôs-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: Vejo os homens como árvores que andam. Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos e ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente de longe. E mandou-o para casa, dizendo-lhe: Não entres nem mesmo na aldeia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o que me chama a atenção nessa passagem é: as pessoas chegam, trazem uma pessoa até Jesus, era um cego, e pede: Jesus, toca nele. Jesus, ao invés de fazer aquilo ali naquele momento, de já tocar, ele retira o cego e leva o cego à parte. E eu me pergunto, por que será que Jesus fez isso, né? E aí, uma interpretação que a gente pode trazer, Jesus não queria simplesmente fazer uma cura física naquele homem. Ele queria trazer aquele homem para a intimidade. Ele queria conhecer um pouco mais daquela pessoa que estava ali diante dele
E ele queria que aquele homem o conhecesse de fato, conhecesse quem ele era. Por isso Jesus se afasta com aquele homem e ali tem um diálogo com ele. Então veja bem, gente, Jesus, ele quer ter intimidade com cada um de nós. Para o Senhor nos tocar, para o Senhor realizar uma cura física ou uma cura da alma, uma cura psíquica, ele quer nos trazer, nos levar à intimidade com ele. Não é simplesmente Jesus vai e cura. Não, por trás de uma cura física que o Senhor quer realizar, existe principalmente uma cura na alma, uma cura espiritual. Existe algo muito além da cura física que Jesus quer fazer. E foi isso que ele quis fazer naquele homem. E aí outro ponto, ele toca nos olhos daquele homem com saliva. Ora, esse toque, o Senhor pode ter colocado a mão, né, na boca e tocado nos olhos daquele homem. Ou seja, o Senhor quis dar da sua intimidade. O Senhor quis tocar naquele homem com aquilo que lhe era próprio. E é isso que Deus faz conosco. A religião cristã, gente, é a religião do relacionamento com Deus. É a religião daquele que tem Deus como um Senhor, como um amigo, como alguém íntimo, como alguém que é próximo. Era isso que o Senhor queria fazer na vida daquele homem naquele momento. E aí o Senhor pergunta, vês alguma coisa? E no primeiro momento ele não vê. Um outro ponto que a gente pode colher aí dessa passagem é por que Jesus não curou imediatamente aquele homem? Porque primeiro o homem via os homens como árvores, ou seja, ele estava com a visão meio nublada, digamos assim. E por que só depois ele conseguiu ver nitidamente? Algo que a gente pode pensar é que aqui também o Senhor está dizendo que a cura é um processo e a cura precisa da fé. Talvez aquele homem no primeiro momento ainda não estivesse acreditando tanto no que estava acontecendo, talvez não estivesse acreditando tanto que Jesus poderia curá-lo. E à medida que Jesus ia fazendo ali um diálogo com ele, a fé daquele homem ia aumentando, ele começou a ver de uma forma ainda não tão nítida, e aí com a luz da fé ele começa a ver de uma forma nítida. Portanto, a fé é um processo que vai gradativamente aumentando na nossa vida à medida em que nós também nos colocamos em diálogo com o Senhor, em intimidade com o Senhor, à medida que nós vamos conhecendo a Deus. A fé é processual. E uma outra coisa que a gente pode pensar é, para a gente conhecer as coisas como elas são de fato, a gente precisa da fé. Porque somente a razão, ela pode não nos levar a ver as coisas como realmente elas são. Mas precisa da luz da fé, do toque da fé, para que a gente tenha um conhecimento mais nítido das coisas. As verdades, as grandes verdades, gente, da nossa vida, elas precisam ser entendidas com a luz da fé. O sentido da vida, a morte, o sentido de ser pai, de ser mãe, de ser homem, de ser mulher, tudo isso precisa ser visto com os olhos da fé. Porque se a gente for ver sem a luz de Deus, sem a luz de Cristo, a gente não vai ver as coisas nitidamente. Vai ser como esse cego. Vai ver os homens como árvores. E precisa de mais um pouquinho, de caminhar um pouco mais, de ir um pouco mais além na fé, para que a gente possa conhecer as coisas de fato com a luz de Cristo. Da mesma forma, um cientista que vai conhecer um fenômeno, ele precisa um pouco de fé, ele vai precisar de um pouco de fé para ele ter uma visão mais clara daquilo, né? Fé, talvez na hipótese dele, fé naquilo que ele entende que seja a verdade daquele fenômeno, enfim, vai precisar de um pouco de fé. Para tudo na vida, a gente precisa de fé. E a nossa fé precisa estar dirigida para Jesus. Porque a gente pode também sair por aí acreditando em qualquer coisa, né? Mas não é qualquer fé que a gente precisa para entender
as coisas, entender a nossa vida, entender as grandes questões da vida. Nós que somos cristãos, acreditamos que a fé que nos ajuda a compreender melhor a vida é a fé em Cristo. Cristo traz as respostas para os nossos maiores questionamentos. Cristo traz as respostas para aquilo que hoje você está vivendo. Cristo pode responder à sua dor. Cristo hoje pode responder uma perda que você esteja vivendo. Cristo responde às nossas dúvidas. E é preciso que nele nós vamos buscar. Para trazer um testemunho, né? Antes de conhecer a Deus, eu vivia numa vida que eu considerava muito sem sentido. Até me perguntava por que o Senhor me fez? Por que Deus me fez, né? Assim, um Deus muito genérico, muito desconhecido ainda para mim. E aí, quando eu fui fazendo a minha experiência com Deus, quando eu entendi quem era Jesus, entendi aquilo que Ele poderia realizar na minha vida, a fé em Jesus deu um sentido para a minha vida. Eu entendi que a minha vida tem um sentido, a minha vida tem um propósito. Eu não vim por um acaso, eu não sou fruto do acaso. Mas eu vim porque cada vida para Deus tem um sentido. Cada pessoa que nasce tem uma razão, tem uma finalidade, tem uma missão. E eu, em Cristo, eu fui entendendo a minha e fui podendo me colocar neste mundo, né? Fui podendo me posicionar no mundo como alguém que ajuda as pessoas dentro de uma comunidade de vida, mas também como profissional, também como mãe, também como cliente de algum lugar, também como esposa, como amiga, como membro de uma família. Assim eu fui me colocando no mundo, mas sempre atrás daquele, por detrás de todos esses papéis está o para que Deus me criou, o propósito que Deus tem para mim. Portanto, a fé é isso. Ela traz luz para aquilo que antes estava obscuro ou nublado na nossa vida. Eu espero que hoje, naquilo que você está vivendo, a fé também possa te iluminar. Que você possa nesse dia fazer seu momento de oração, que você possa se colocar, nem que seja 5 minutos diante de Jesus. Desculpa. Se você quiser pegar novamente essa palavra, Marcos 8, 22 a 26, se coloca diante dessa palavra, pede ao Senhor o dom da fé e coloca a situação que você está vivendo hoje. O que está difícil? É a situação de trabalho? É a situação em casa? É uma situação de doença? São as várias realidades que você não está conseguindo administrar? Coloca tudo diante de Deus e pede que a luz da fé Ele possa responder e dar a você todos os conselhos de que você necessita para resolver tudo isso, tá bom? Cristo está conosco, Ele está no meio de nós. Vamos rezar juntos uma Ave Maria, consagrando tudo isso no coração da Mãe, que ela guarde essas palavras do Senhor em nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero mandar um abraço carinhoso para quem está aí curtindo esse vídeo, para quem já passou por aqui, a Rosângela Neves, Bárbara Heraldo. Um abraço, gente. Um abraço, Bárbara. Saudades, hein? Agora, nesse tempo, a gente vai se vendo mais por aqui mesmo, né? Mas é bom saber que existem muitas pessoas que estão aí curtindo, aproveitando também desse vídeo. Um abraço para Isabel Cristina Gonzaga, enfim, um abraço, Bel, Deus te abençoe, querida. Para todos os que estão por aqui, grande abraço e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, tá bom? Fica com Deus, até semana que vem.